Olá, pessoal. Vamos terminar nossa aula de princípios constitucionais gerais em matéria financeira e tributária? Olha só, no nosso último vídeo, eu terminei ele falando para vocês sobre as súmulas vinculantes ou as principais súmulas vinculantes que têm absoluta relação com os princípios que nós vimos naquele vídeo. E aí eu terminei falando sobre a súmula vinculante número 3, a súmula vinculante número 21 e a súmula vinculante número 28. Todas as três súmulas vinculantes têm como fundamento principal o princípio do contraditório da ampla defesa, o direito de petição, o da universalidade da jurisdição, o do livre acesso ao poder judiciário. E aí vocês podem ter se perguntado, nossa, como é que a professora sabe de toda a história dessas súmulas vinculantes, né? Na verdade, é porque eu vivenciei um pouquinho elas. Na época, antes de elas serem concebidas, antes de elas serem formadas, sobretudo a súmula vinculante 21 e a súmula vinculante 28, eu tive vários processos no meu escritório em que nós entrávamos com recurso administrativo no âmbito da Receita Federal ou no âmbito da Previdência Social, em razão de discussões de cobranças irregulares de contribuições sociais. E todas as vezes nós recebíamos uma notificação no escritório que dizia assim: notifico Vossa Senhoria acerca da inadmissibilidade do seu recurso, em razão da inexistência de depósito de valores ou ainda da inexistência de arrolamento de bens, que era possível, como eu falei para vocês, no âmbito das contribuições sociais, no âmbito da Previdência Social. E nós usualmente impetrávamos mandado de segurança. E sempre esses mandados de segurança eram providos, a Fazenda recorria, enfim, e a gente conseguia destravar, digamos assim, os recursos administrativos que nós entrávamos, que eram chamados de recursos voluntários. Esses recursos, então, passavam a ser admitidos em razão de decisões judiciais. Sobre isso, e por que eu estou voltando nesse ponto de novo? Para ilustrar um pouquinho mais para vocês. É porque existe também uma regra constitucional que está absolutamente vinculada ao princípio da universalidade da jurisdição, que diz o seguinte: se eu vou ao Poder Judiciário, se eu manejo um instituto processual como o mandado de segurança, por exemplo, obrigatoriamente eu estou abrindo mão da análise administrativa. Observem que nesses casos, eu abria sempre no meu mandado de segurança uma preliminar dizendo assim: eu não estou abrindo mão da esfera administrativa, é o contrário. Eu estou manejando um recurso judicial, uma ação judicial, para o meu recurso administrativo ter o seu segmento, ser admitido. Então, eu em nenhum momento estava levando ao conhecimento do Poder Judiciário o mérito que eu estava discutindo no recurso administrativo que eu queria ver apreciado por uma segunda instância administrativa. Isso é muito importante que fique claro para vocês, porque a regra geral é essa: todas as vezes em que eu acessar ao Poder Judiciário, obrigatoriamente eu estou abrindo mão da minha discussão administrativa. Nesse caso, não era isso que acontecia. Eu manejava uma ação judicial que usualmente nessas hipóteses aí, quando eu vivenciava essa questão fática aí da súmula vinculante 21 ou da súmula vinculante 28, o que eu fazia era, olha, eu vou lá no judiciário para dizer para ele, no caso da súmula vinculante 21 principalmente, para dizer para ele o seguinte: eu não aceito que o meu recurso administrativo não seja analisado em segunda instância. Por essa razão, Poder Judiciário, eu preciso que você intervenha na minha relação processual administrativa para dizer para esse ente administrativo que ele está errado e que ele precisa admitir o meu recurso. E aí, ao invés de eu ter o arrolamento de bens ou depósito, eu tinha uma decisão judicial que fazia com que o meu recurso tivesse seguimento. Então, eu fiz esse pequeno introito para explicar para vocês por que essa relação entre o processo administrativo e o processo judicial, ela é uma relação muito tênue, que precisa ter
uma aplicação muito cuidadosa, porque senão a regra era simplesmente um juiz olhar para o mandado de segurança e dizer: ok, você quer discutir matéria tributária aqui, então você está abrindo mão do seu processo administrativo? Quando na verdade o que eu estava fazendo era o inverso, tá? No caso da súmula vinculante 28, não. Eu já tinha que fazer isso no âmbito do próprio processo judicial, porque eu estou entrando com a ação e eu não estou fazendo depósito judicial. Então, eu tinha que pedir preliminarmente uma análise de admissibilidade, levantando a inconstitucionalidade da parte do artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais. Bem, para a gente finalizar essa parte dos princípios constitucionais gerais, a gente tem que pensar ainda no princípio da isonomia das pessoas constitucionais, que regula absolutamente matéria financeira e tributária. O que é isso? O nosso Estado ele é concebido como uma federação. Por isso, vocês devem escutar muito por aí conceitos que envolvem o federalismo fiscal, e vocês devem pensar, para aqueles que não cuidam muito de estudar essa matéria, mas o que é exatamente esse federalismo fiscal, né? O federalismo fiscal ele envolve a noção de Estado brasileiro que nós temos, de que nós temos três entes que compõem a federação: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Isso está onde? Está na nossa Constituição Federal, no artigo 1º, no caput, como todos vocês já sabem. Só que vejam, vários outros dispositivos constitucionais, eles cuidam de dizer assim: a União compete cuidar disso, disso, disso. Aos estados compete realizar esse tipo de serviço público. A iluminação pública é um tipo de serviço que é prestado pelos municípios. Quando a Constituição vem e estabelece para cada ente que compõe a federação uma modalidade de serviço público a ser prestado, e ainda quando ela estabelece que uma parte dos bens públicos são da União, outra parte dos estados e do DF e outra parte dos municípios, o que ela está fazendo é dividindo o Estado brasileiro, então, como um todo em uma federação, só que trabalhar com direito financeiro é necessariamente eu dizer que não há direitos sem custos desses direitos, como eu já conversei com vocês em outras aulas. Portanto, todas as vezes em que o Estado vem e atribui à União, ou aos estados, ou aos municípios, um dever de prestação de um serviço público, e essa Constituição também atribui a esse ente o poder de arrecadar tributos, o poder de resolver para ele de que forma ele vai oferir receita, porque senão ele não tem como prestar o serviço público que é de sua competência constitucional. De maneira que o princípio da isonomia das pessoas constitucionais, que garante algum tipo de equilíbrio entre cada um desses entes que compõem a federação, é o que garante que mais adiante, lá a partir do artigo 145, que é quando a gente entra propriamente em matéria financeira e tributária dentro da Constituição, nós vamos ter o que a gente chama de repartição de receitas. O que é a repartição de receitas? É quando a Constituição vem e estabelece: olha, a União Federal, tu tens a competência de criar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre importação. Os estados e o Distrito Federal têm competência para criar o imposto sobre circulação de mercadorias e o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Os municípios têm competência para criar o IPTU e o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Então, essa distribuição de competência tributária dentro da Constituição Federal, ela, na verdade, acontece a partir do artigo 145 em razão da existência de artigos precedentes a eles, que estabelecem a isonomia das pessoas constitucionais. Então, como as pessoas constitucionais, que são União, Estados, DF e municípios, precisam ter algum tipo de tratamento similar, isonômico, tributário e financeiro, por conta disso, mais adiante, a Constituição vem e atribui competência também de criação, regulação, fiscalização das suas próprias receitas. Aí a gente ainda tem que ver o princípio da liberdade de trabalho, que está esculpido no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal. E aí eu anotei para vocês uma outra súmula vinculante que a gente tem que prestar atenção quando a gente estuda o princípio da liberdade de trabalho.
Primeiro, o princípio da liberdade de trabalho é aquele que diz que eu tenho que exercer a minha atividade laboral e não ter que pagar absolutamente nada para o Estado em razão de eu estar usando do meu direito de trabalhar, da minha liberdade de trabalho. É assim, vírgula, não, porque no Brasil a nossa liberdade, ela para no lugar em que ela começa a agredir a liberdade alheia. No caso da liberdade de trabalho, quando a gente está falando de profissões regulamentadas em lei, nós temos uma exceção, digamos assim, a essa liberdade de trabalho, que é a possibilidade dos órgãos de classe instituírem suas próprias contribuições. Aí vocês podem dizer, isso a senhora está falando, então, dos valores que profissionais como médicos, dentistas, cirurgiões dentistas, fisioterapeutas pagam para suas entidades de classe, advogados para a OAB? Sim, estou tratando disso. Essas contribuições são autorizadas, na verdade, pela própria Constituição Federal, ao garantir o princípio da liberdade do trabalho. A ideia é que essas entidades possam fiscalizar o exercício regular dessas atividades e, além de fiscalizar, mas não apenas fiscalizar, ajudar para que várias pessoas consigam efetivamente acessar esse trabalho. Vejam, nem todas as pessoas que se formam em direito e decidem ser advogados conseguem, ao se formar, montar um escritório de advocacia. Contudo, elas precisam exercer a sua liberdade de trabalho. E aí elas chegam em um determinado tribunal, precisam fazer alguma modalidade de petição e, de repente, elas se veem desprovidas de qualquer meio para a realização dessa atividade laboral. Então, compete à OAB implantar os meios suficientes para garantir o exercício livre da profissão a todas essas pessoas que não têm essa condição imediata de realização da sua liberdade profissional. Então, o conceito de princípio da liberdade de trabalho e de criação de contribuições para as suas entidades de classe, ela perpassa por essa noção de garantia para todas aquelas pessoas que escolhem determinadas profissões o exercício livre delas. E aí, o destaque que eu fiz aqui da súmula vinculante 40 é a contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, inciso 4º da Constituição Federal, que só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Isso também foi, digamos assim, uma conquista do princípio da liberdade de trabalho, porque antigamente todo mundo tinha que pagar essa contribuição confederativa. E aí várias pessoas entraram na justiça, esses processos chegaram até o Supremo para dizer o seguinte: eu pago a minha anuidade da OAB, eu pago a minha anuidade para o conselho da minha profissão para o qual eu resolvi exercer a profissão, escolhi a profissão. Ok, isso é o próprio exercício do princípio da liberdade de trabalho. Agora, no momento em que eu sou obrigado por lei infraconstitucional ainda a pagar uma contribuição confederativa a um sindicato, isso fere a Constituição Federal no dispositivo constitucional do princípio da liberdade de trabalho e ainda naquele que me dá liberdade de associação. Eu não sou obrigada a me associar. Então, em razão disso, o Supremo veio e editou essa súmula vinculante, dizendo, olha, só se associa de fato quem quer. E essa cobrança, ela é realmente devida exclusivamente a quem está sindicalizado. Por fim, a gente tem o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, que vocês já estudaram horrores sobre isso lá em Direito Administrativo 1 e 2, né? Que envolve o artigo 37 da Constituição, e aí, no nosso caso financeiro, a gente ainda tem que analisar ele a partir do ponto de vista também do artigo 170, 3, 5, 6, e do 5º, 34 e 35, que a gente ainda vai ver quando a gente chegar lá na parte da utilização do Estado a partir da sua regulação do seu poder econômico, e o princípio da indisponibilidade dos interesses públicos, que também está previsto no caput do artigo 37 da Constituição. O que eu quero lembrar para vocês nesse último slide, que trata dos princípios constitucionais gerais, é que todas as vezes que vocês pensarem em direito financeiro, vocês precisam pensar que nós estamos dentro de um estudo de um ramo do direito público. Portanto, todas as regras de direito público que vocês já estudaram no curso de direito de vocês inteiro,
que envolve tanto a fase constitucional, estudos constitucionais, como ainda de direito administrativo, elas são totalmente aplicáveis aqui na área do direito financeiro. Conforme a gente for fluindo no curso, vocês vão percebendo cada vez mais como é que essas regras de direito administrativo chegam a nós ou como é que nós trabalhamos com elas. Por essa razão é que só dá para a gente estudar direito financeiro quando a gente já está nessa fase do curso que vocês chegaram. É impraticável a gente estudar direito financeiro sem que vocês já conheçam tudo isso que eu estou falando para vocês de Constituição Federal e ainda que vocês tenham muito claro na cabeça de vocês as regras de direito administrativo. Bom, vamos encerrar nossa aula agora, essa de princípios constitucionais gerais, com esse nosso segundo vídeo. E aí depois eu vou mandar para vocês um outro vídeo que vai tratar dos princípios constitucionais específicos da matéria tributária, aquele financeira e tributária, aqueles que começam lá no artigo 145 da Constituição Federal. Até a próxima!